に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias e Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo a parte 2 daquela teoria por vlog de e se a Nezuko fosse uma caçadora de Onis e o Tanjiro um Oni. Na última parte, que foi a primeira parte, eu encerrei aquele vídeo lá na parte lá do trem infinito, logo após o Rengoku ter sido morto pelo Akaza. E aí a história vai continuar aqui pra frente neste vídeo, então vamos começar aqui a análise. Mas eu não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Então já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. E continuando a teoria agora, logo após o arco do trem infinito, a Nezuko, o Zenitsu e o Inosuke iriam se recuperar na mansão da borboleta, sobre os danos que eles teriam sofrido lá na luta que eles tiveram lá contra o Emo, e depois uns leves danos que tomaram do Akaza, que eles realmente não chegaram a enfrentar o Akaza, principalmente o Zenitsu, que pra falar a verdade eu não sei o que ele estava fazendo enquanto o Rengoku lutava contra o Akaza. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui a história. Eles iam recuperar na mansão da borboleta, e assim que a Nezuko estivesse minimamente recuperada, ela iria para casa da família Rengoku para tentar encontrar informações sobre a respiração do sol, já que o Rengoku já teria falado, da mesma forma que ele falou para o Tanjiro ir na casa dele lá para ver se ele encontrar alguma coisa sobre a respiração do sol. Ele também teria falado para a Nezuko, e a Nezuko iria junto, e ela obviamente levaria o Tanjiro junto com ela. E aí ela teria basicamente aquele mesmo problema do Rengoku lá, que estiveram lá com Rengoku. Acho que a diferença dessa história é que a Nezuko não teria os brincos de Hanafuda, já que seriam do Tanjiro. E o Tanjiro Oni estaria escondido na caixa. E o Shinjiro Rengoku não teria como saber disso, então ele não brigaria por causa dessa parte dos brincos de Hanafuda. Mas ainda teria uma discussão por causa do Rengoku e tal, os dois poderiam ter uma leve briga, mas nada demais. Mas a Nezuko já saberia um pouco sobre a respiração do sol, então ela já começaria a pesquisar e acabaria encontrando informação sobre a respiração do sol. E aí quando fosse de noite, já tivesse um lugar mais escuro, ela iria mostrar essas mesmas anotações pro Tanjiro Oni, que já seria consciente, já estaria lembrando das coisas do passado, de forma bem mais evoluída que a Nezuko. Ele também iria saber as coisas sobre a respiração do sol e já estaria conseguindo usá-la de forma muito melhor, poder usar muito melhor, e também poderia ensinar a Nezuko a usar muito melhor o Hinokami Kagura, já que a Nezuko não saberia sozinha, sem a ajuda do Tanjiro Oni, ela não saberia usar muito bem a Hinokami Kagura, mas com a ajuda dele, ela também saberia usar a respiração do sol perfeitamente, já que vai lembrar que a Nezuko é da família Kamado, ela é filha do Tanjiro Kamado e irmã do Tanjiro, sendo que ambos sabem usar a respiração do sol, e sendo da linhagem da família Kamado, que é usuário da respiração do sol. Então ela teria assim todo o potencial para usar Hinokami Kagura se fosse treinada da forma correta. E aí, sempre que possível, a Nezuko também treinaria com o Tanjiro Oni, e assim ela iria se melhorando cada vez mais para ficar melhor, ficar mais forte e dominar melhor a respiração do sol. Ou como eles chamariam nesse ponto, não necessariamente a respiração do sol, mas sim a Hinokami Kagura. E aí, continuando a história nesse ponto aqui, vamos lá. Primeiro que vai lembrar que a Nezuko já teria quebrado a espada lá no trem infinito lá, porque, vamos lá, a Nezuko e o Tanjiro têm personalidades semelhantes, então a Nezuko, assim como o Tanjiro, ia tacar a espada lá no Akaza, chamando de covarde, pra ele voltar, pra ele não fugir, essas coisas. E ela teria problemas com o Haganezuka? Teria, mas a Oi ajudaria e pronto, aí estaria tudo resolvido. E, galera, eu não ressaltei muito isso, mas eu acho que, mesmo o Tanjiro sendo Oni, eu acho que ainda teria um leve relacionamento ali com a Kanao. Os dois podendo conversar de vez em quando e tal, já que, bom, eu acredito que eles ainda poderiam conversar, ainda mais com o Tanjiro sempre treinando a Nezuko também, pra conseguir usar Hinokami Kagura, né? E vamos lá, continuando aqui, teria agora o arco do distrito do entretenimento. Como seria? Bom,
Obviamente a Nesco também não ia deixar o Uzui querer levar as outras garotas lá pra essa missão e acabaria indo no lugar dela, junto do Zenitsu e do Inosuke. Quando chegasse no distrito do entretenimento, então ficar impressionada com o lugar, já que era muito avançado e ela não era acostumada com esse tipo de coisas tão avançadas. E aí, ela provavelmente também ia ficar surpresa quando o Tenryuzo tivesse que ter 3 esposas, não tanto quanto o Zenitsu, ou talvez nem ligasse muito, como o Tanjiro também. E aí quando chegasse a hora de ir por 10, bom, o Zenitsu e o Inosuke ainda tem que se disfarçar de meninas, da mesma forma que na história original, pra entrar nos bordéis. Já a Nesco, por ser uma menina, não teria esse problema. Ela por ser uma menina bonita, não teria problema nenhum pra ser chamada pra um bordel. E não teria problema nenhum. Aí ficaria só a questão da marca do caçador, que eu acredito que ela já teria esse ponto. Ontem, por causa de vários motivos, ela teria a marca do caçador, mas não saberia usar direito, mas teria. E aí a marca na testa poderia ser um problema, mas que poderia ser resolvido com facilidade, assim como na história original. E eu também acredito, galera, que a Nesco, ela tem aquele mesmo problema do Tanjiro, que não consegue fazer uma cara normal quando mente. Eu nunca vi a Nesco mentindo na obra inteira, mas acredito que seja da mesma forma que o Tanjiro quando tenta falar uma mentira. E então, seria a mesma coisa quando eu tivesse que mentir, dizendo que a Suma era irmã dela e tal, e essas coisas. Na realidade, era bem mais fácil dizer que a Hinatsuru que é irmã dela, porque ela é mais parecida com a Hinatsuru do que com a Maki ou a Suma. Mas enfim, agora vamos pular direto para a luta contra a Daki. Vamos lá. Ela, depois do Zenitsu acabar desaparecendo, tem o Uzui mandar ela e o Inosuke irem embora, aconteceria que, da mesma forma que a história original, elas, assim como foi com o Tanjiro, sairia lá dos bordéis lá, conversaria com aquela cortesã, ficaria amiga dela. E aí, quando chegasse o confronto com a Daki, como seria? Bom, primeiramente seria bem diferente as falas do que foi com o Tanjiro, já que vai lembrar que a Nesco é uma garota e bonita, já o Tanjiro é um cara. Tudo bem, eu não sei, bom, é bem possível que, diferente do que foi com o Tanjiro, a Daki não ia querer matar a Nesco na hora, mas sim selar ela com a faixa pra poder devorar ela depois, já que ela gosta de devorar pessoas bonitas. E a Nesco seria uma garota bonita e poderia querer fazer o mesmo com ela. E aí a luta delas, bom, no início seria uma luta que estaria bem desfavorável pra Nesco, pelo fato de ela estar usando só a respiração da água. E aí, logo após a espada ficar bem lascada, ela agora começaria a usar a Hinokami Kagura. E começaria a ter vantagem sobre a Daki, quase decapitando ela algumas vezes. Só que aí, depois que a Daki chamasse as outras faixas que estavam lutando contra o Ten e o Uzui, e as esposas do Uzui e o Zenitsu e Inosuke, ela ficaria com o cabelo branco lá com aquelas pontas verdes e estaria bem mais forte. E ela usaria um ataque das suas faixas que mataria muita gente e destruiria muita coisa. E a Nesco, ela ficaria muito irritada após isso acontecer. E assim, da mesma forma que foi com o Tanjiro, ela ficando com sangue nos olhos, indo até a Daki, quase decapitando ela de novo, arrancando uma perna. E acredito que ela poderia ter o mesmo questionamento, fazer o mesmo questionamento da Daki, lá sobre a vida humana. Por que roubam essas vidas? Por que pisam nessas vidas? Onis não morrem como seres vivos. Você já foi humana, deve entender. Tudo bem, essa parte é bem discutível. Você ainda ia falar isso aqui. Já que o Tanjiro é mais semelhante ao Yorichi, por isso que ela fala isso. Por isso que ela fala isso. Agora, a Nesco também, fica também a questão se a Daki ia lembrar ia acabar se lembrando do próprio Yorichi só olhando pra Nesco. Eu acredito que ainda não. Mas poderia ser umas leves lembranças pelo fato que a Nesco ainda ia usar no Kamikagura, que é a respiração do sol. E também tem falas semelhantes às do Yorichi, talvez, né? A luta da Nesco contra a Daki nesse ponto, a Nesco estaria total vantagem e estaria bem superior a Daki. Porém, quando estivesse para decapitar estivesse para decapitar a Daki, ela acabaria sofrendo do lado dos efeitos colaterais por não estar respirando direito. E aí, quando estivesse prestes a ser morta pela Daki, o Tanjiro Oni apareceria e salvaria a Nesco. Eles, apesar de estar muito irritados, estariam bem mais acionados que a Nesco. E como seria essa luta agora com o Tanjiro? Bom, primeiramente que a Daki está muito irritada com o Tanjiro Oni, e por fato de ser muito mais poderoso que a Nesco,
o dano que ele causaria na Dark seria maior, podendo até explodir a cabeça dela no primeiro soco, no primeiro chute, sendo que a Nezuko, quando tem um chute na Dark, na história original, destruiu metade da cabeça dela. Já o Tanjiro acredita que destruiria a cabeça inteira. E aí começaria a luta, o Tanjiro sofreria um pouco no início, só que aí ele poderia acabar ativando uma forma full power, que nem foi com a Nezuko, e aí começaria a humilhar a Daki. E ainda até mesmo poderia pegar a espada da Nezuko pra poder decapitar a Daki de uma vez. Assim também usar a Hinokami Kagura. E aí assim que cortasse a cabeça da Daki, ele ficaria surpreso pra Daki não ter morrido. A Daki começaria a choramingar, começa a chorar, essas coisas, e aí o Gyutaro acabaria aparecendo. Então o Tanjiro Oni começaria a sofrer bastante. Mesmo ele sendo muito poderoso e conseguindo usar até a Hinokami Kagura bem melhor do que a Nezuko, ele estaria lidando com o Lua Superior 6. E os dois, Daki e Gyutaro. Só que aí assim que chegasse o Tengen Uzui, o Inosuke e o Zenitsu, e até mesmo a própria Nezuko, que já teria na hora de se recuperar esse ponto, aí que as coisas mudariam totalmente de figura. Primeiramente, o Tanjiro teria que devolver a espada para Nezuko, já que ele só pegou emprestado para poder decapitar a Dark, devolveria. E assim ele começaria a enfrentar o Gyutaro junto da Nezuko e do Tengen Uzui, enquanto o Inosuke e o Zenitsu enfrentariam a Dark, e o Gyutaro sofreria muito mais. Porque vale lembrar que o Gyutaro já sofreu no 2 contra 1. Agora imagina no 3 contra 1. Essa luta seria bem intensa, pra falar a verdade, pro Gyutaro. Ele teria que ir com tudo, mas ele estaria sofrendo bastante. Verdade que esse ponto o Uzui já teria sido envenenado, mas demoraria mais para o veneno fazer o mesmo efeito que foi na história original, por fato de demorar mais para ter sido envenenado, que nem na história original. Essa seria uma luta muito intensa, e aí quando o Gyutaro estivesse perto de ser decapitado, a Nezuko decidiria ajudar o Inosuke e o Zenitsu contra a Daki, e o que aconteceria? Bom, é que existem duas possibilidades. Ou a Nezuko vai ajudar, enquanto o Tanjiro Oni fica enfrentando o Gyutaro junto do Uzui, ou o Tanjiro Oni vai junto, e aí os quatro derrotam a Daki. Só que existe duas coisas. Só que existe uma coisa, galera. Primeiro, que se o Tanjiro Oni não fosse junto, ele poderia usar seu Kikijutsu para curar o Tengen Uzui do veneno e os ferimentos que ele tivesse, e continuar lutando contra o Gyutaro. E assim que a Daki tivesse a cabeça cortada, o Inosuke fugiria com a cabeça da Daki para muito longe. E aí a Nezuko e o Zenitsu iriam ajudar o Tanjiro Oni e o Uzui a enfrentar o Gyutaro, e ele seria derrotado mais rapidamente. Teriam que ir com tudo e tal, mas no fim das contas o Gyutaro seria derrotado com mais facilidade do que foi na história original. E por a Daki já ter tido sua cabeça cortada, ela começaria a se desintegrar junto com o Gyutaro. Acredito que o Inosuke jogaria a cabeça da Daki perto da do Gyutaro para eles começarem lá a conversar, porque também seriam irmãos. E a Nezuko, quando visse os dois discutindo, ir lá fechar a boca do Gyutaro e dizer que é mentira e tal. Quando o Gyutaro diz coisa, queria que eu não tivesse nascido, minha vida seria muito melhor se eu tivesse nascido, quantas vezes eu tive que te salvar, e coisa desse tipo. E aí, logo após isso, eles já estariam bem melhores. Se o Tengen Uzui ainda tivesse um veneno no seu corpo, era só o Tanjiro Oni ir lá e curar ele do veneno. É difícil dizer se ele teria perdido um braço e um olho. Se o Tanjiro Oni tivesse ajudado, eu acho bem difícil. Então, se partimos do pressuposto que o Tanjiro Oni ficou ajudando o Tengen Uzui, enquanto a Nezuko foi ajudar o Inosuke e o Zenitsu contra a Daki, então o Tengen Uzui não teria perdido um braço nem um olho e não teria se aposentado. E também estaria com ferimentos que poderiam ser curados pelo Kikijutsu do Tanjiro Oni, que seria semelhante ao da Nezuko, e também na maçã da borboleta que iria receber mais tratamentos para poder melhorar. E o Inosuke também não teria sido afetado pelo veneno do Gyutaro, porque não chegaria a ser atingido pela fonte, já que teria muita gente impedindo o Gyutaro de fazer tal feito. Só que a espada da Nezuko ainda teria quebrado, porque pelo esforço que teria sido feito para derrotar o Gyutaro e a Daki também. Sem contar que eu acredito que a Nezuko também ativaria a marca caçador nesse ponto, para derrotar o Gyutaro com mais facilidade, né? Porque, tipo, mesmo sendo 4 contra 1, eu não duvido que a marca do caçador ainda fosse ativada, para que a Nezuko decapitasse o Gyutaro com mais facilidade. E aí vários meses acabariam se passando, porque a Nezuko ainda estaria ferida também da luta contra o Gyutaro e contra a Daki, teria que se recuperar. E quando acordasse, teria que ir para a Vila dos Ferreiros para mandar o Haga-Nezuka lá ou algum outro ferreiro fazer uma espada nova para ela. Ela acabaria se encontrando também com o Muichiro Tokito, e basicamente seria a mesma coisa que foi com o Tanjiro, com esse
Ela tem uma pequena luta, né, perdendo com facilidade, depois treinando com o boneco lá do Yorichi. E até também conversaria com a Mitsuri, teria uma conversa lá muito boa. Eu acredito que seria bem melhor do que foi com o Tanjiro e a Mitsuri. Não que seria ruim, mas acredito que seria tão boa que foi quanto. Apesar de que eu acho a Mitsuri e o Tanjiro meio parecidos até certo ponto. E aí agora, pulando aqui para a luta contra o Hanten, vamos lá. Primeiramente, ela teria uma conversa lá com o Muichiro, faria ele mudar de ideia sobre algumas coisas que ele pensava. E aí, quando chegasse a luta contra o Hantengo, o Tanjiro ia explodir a cabeça do Hantengo, da mesma forma que foi para a história original. Porém, os contos começaram a aparecer, o Muichiro será jogado para longe e ia enfrentar o Gyoko, que a luta dele seria basicamente da mesma forma que foi na história original. A diferença agora, aqui na luta contra o Hantengo, além de ser a Nezuko, o caçador, e o Tanjiro, um Oni, o Tanjiro seria bem mais poderoso que a Nezuko, então seria bem mais complicado para o Hantengo conseguir lidar com eles. O Tanjiro Oni sozinho poderia lidar com qualquer coisa do Hantengo. Sem contar que por eles estarem na Vila dos Ferreiros, seria bem fácil o Tanjiro pegar uma espada e assim poder usar o Hinokami Kagura para cortar a cabeça dos clones do Hantengo. E assim teremos dois usuários da respiração do Sol, o Hinokami Kagura, contra o Lua Superior 4. Com a ajuda do Genya também, ali que também estaria ajudando. Só que isso também, galera, significa que o Zorakuten acabaria aparecendo mais cedo. Isso, sem contar que a espada dos dois ficaria vermelho carmesim, o que forçaria o Zorakuten a aparecer mais cedo. E o clone também do Hanten, ele também apareceria, aquele clone pequeno Hanten, que seria caçado mais cedo. E dessa forma uma luta contra o Zorakuten seria bem intensa. O fato do Tanjiro Oni estar ali, poder estar restabelecer as lâminas carmesim bem rápido, e também por estar enfrentando dois usuários da Hinokami Kagura, a respiração do Sol, juntamente do Genya, eles conseguiriam tranquilamente segurar essa luta com dificuldades até a Mitsuri chegar. Quando a Mitsuri chegasse, ela teria sua luta contra o Hantengo, o Zorakuten, para falar a verdade, e quando fosse quase morta, ela seria salva pelos caçadores e despertaria a marca do caçador e começaria a distrair o Zorakuten, enquanto os três caçadores vão juntos até o Hantengo. E quando chegasse a enfrentar o Hantengo, seria semelhante a como foi na história original, com a Nezuko tendo que ir atrás do clone verdadeiro lá do Hantengo e o Tanjiro Oni se sacrificando, entre aspas, para que a Nezuko fosse lá e decapitasse ele. Só que quando não decapitasse, ela ativaria um mundo transparente por alguns momentos, encontraria o verdadeiro corpo do Hantengo onde ele estava e assim mataria o Lua Superior 4 de uma vez. E o Tanjiro Oni ficaria imune ao Sol. E aí começaria o arco agora do Castelo Infinito. Primeiro, temos que analisar, eu não acho que o Tanjiro Oni ficaria imune ao Sol antes disso. E também, galera, eu decidi que o Tanjiro Oni ficaria imune ao Sol logo agora, porque mais pra frente aí seria mais difícil calcular o que acontecer. Só que aí agora ficaria a grande questão: o Castelo Infinito, como é que isso afetaria bastante? Na história original, a Nezuko não chegou nem perto de enfrentar os voos superiores ou Muzan no Castelo Infinito, por motivos óbvios. Só que aí fica a questão, galera. O Tanjiro, ele iria recuperando cada vez mais as memórias sobre o passado, lá sobre o Yorichi, os pais dele usando a Hinokami Kagura, e ensinaria cada vez mais a Nezuko, ele também estaria muito melhor. E pelo fato de ser um Oni também muito poderoso, que estaria facilmente no nível de um Lua Superior, ou até acima disso, eu acredito que, mesmo ele sendo imune ao Sol e sendo um perigo se o Muzan absorvesse ele é bem melhor ter dois usuários da respiração do Sol contra o Muzan e os Lua Superiores do que só um. Então, acredito que poderia ser difícil convencer mais. O Tanjiro Oni iria sim enfrentar os Lua Superiores e o Muzan. Ia treinaria junto com os outros Hashiras e também se tornaria um espadachim muito melhor. Melhor sabendo usar as técnicas de inspiração com maior facilidade. E também poderia facilmente aprender a utilizar o mundo transparente e também a marca do caçador com mais tranquilidade. E ele ensinaria a Nezuko tudo isso, porque ele também treinaria bastante com a Nezuko, para que ela pudesse dominar cada vez mais a Hinokami Kagura. E também com a ajuda do Tanjiro Oni, a Nezuko conseguia utilizar o mundo transparente algumas vezes com certa dificuldade. E o Tanjiro Oni ganharia a sua própria lâmina de Nichiren, já que ele é um espadachim muito habilidoso. Ele ganharia uma própria. Depois do treinamento pilar, quando chegasse a luta no Castelo Infinito, a Nezuko, o Tomioka e o Tanjiro Oni iriam enfrentar o Akaza. Só que, diferente da história original, galera, essa luta seria acabada com mais rapidez. Por quê? Primeiramente porque com o Tanjiro ali usando a Jutsu, podendo transformar as lâminas de Shirin em lâminas carmesim,
Só o Tomioka sozinho com a lâmina carmesim já poderia derrotar o Akaza. Agora com os outros dois ajudando, com a Nezuko e o Tanjiro ajudando, dois usuários da Inspiração do Sol, e com o Tanjiro Oni podendo usar tanto a marca do Caçador quanto o Mundo Transparente, o Akaza seria derrotado de forma bem mais fácil e rápida. E mesmo que ele tentasse regenerar a cabeça, era 3 contra 1. Então isso não seria um problema, mesmo se não existisse que nem a história original. E aí, o que aconteceria nesse ponto? Como eles não estariam nem tão feridos nem cansados, eles poderiam ajudar contra o Doma. Vale lembrar que o Tengyuzu estaria vivo e também despertaria a marca do Caçador. Acredito que ele iria lutar com o Doma juntamente do Akanal e do Inosuke, mas infelizmente a Shinobu ainda morreria. Porém, esses 3 caçadores que não estariam tão feridos iam enfrentar o Doma, do Akanal, do Inosuke e do Uzui, e o Doma seria derrotado com facilidade, já que o Doma não daria conta de 6 contra 1. E ainda mais com ele sofrendo o veneno da Shinobu cedo ou tarde. Então 6 contra 1 não tem jeito não. Sendo 2 deles usuários da Respiração do Sol. Então tem nem jeito. O Tengyuzu também despertaria a marca do Caçador. E o Doma seria derrotado com facilidade. Existe até a possibilidade do Tanjiro ainda querer enfrentar, por exemplo, o Kokushibo. O que eu não duvidaria nada que pudesse vir a acontecer. Aqui por ser um Oni não se cansa e tem regeneração. Então eu não duvido nada que, tudo bem, a Nezuko e o Tomioka estariam sim cansados e feios, caso de enfrentar 2 Luas superiores, mas o Tanjiro Oni ainda estaria ótimo e poderia enfrentar o Kokushibo. E eu acredito que sim, ele iria enfrentar o Lua superior mais forte. E o Kokushibo se surpreenderia ao ver um Oni usando a Respiração do Sol, um Oni tão poderoso que lembra o Yorite. E aí, juntamente dos outros caçadores ali, Tokito, Genya, Gyomei e Sanemi, o Kokushibo seria derrotado. O problema seria quando o Muzan se libertasse. Primeiramente, assim que o Kokushibo fosse derrotado, o Tanjiro ia usar seu Kikijutsu no Gyomei e no Sanemi para eles se recuperarem dos seus ferimentos. Não teria como salvar o Genya ou o Tokito, mas ele pelo menos teria curado o Gyomei e o Sanemi. Detalhe, ele também teria curado a Nezuko, o Tomioka, o Uzui, a Akanal e o Inosuke. Só que eles também teriam que recuperar os outros machucados. Então, o seu Kekijutsu ajudaria, mas ainda teriam que se recuperar dessa forma. E aí ela iria reencontrar lá com o Tomioka e a Nezuko. Só que aí, logo após isso acontecer, o Muzan já teria se libertado. E a Anakin teleportaria os 3 para onde estava o Muzan. Depois de uma pequena conversa lá com o Muzan falando que ele vai finalmente se tornar perfeito após absorver o Tanjiro Oni. Também falei coisas como na história do tipo, os caçadores não deviam se libertar, não queriam um desastre natural, e que os humanos que morrem pelas suas mãos são puramente azarados, e os que sobrevivem são sortudos, e que aqueles que estão vivos deveriam ser gratos por estarem vivos e que não deveriam despertar suas vidas com vingança. O que deixaria a Nezuko muito irritada, e o Tanjiro Oni também deixaria ele muito irritado. E agora, a luta contra o Muzan seria bem mais complicada do que foi na história original. Para o Muzan, tudo bem, a Nezuko, mesmo que ainda fosse, a Nezuko ainda seria infectada pelo veneno do Muzan, já que, tudo bem, o Muzan saberia que não adiantaria usar isso contra o Tanjiro Oni, porque ele pode se regenerar. Porém, é bem melhor enfrentar um usuário da Respiração do Sol do que enfrentar 2 de uma vez. Então ele usaria isso na Nezuko, que ia ser tratada pelo Yushiro da mesma forma que o Tanjiro foi. Só que até isso acontecer, o Tanjiro Oni, juntamente do Tomioka, da Mitsuri, do Banai, do Sanemi e do Gyomei, ficariam lutando contra o Muzan. E seria uma luta muito intensa. E o Tanjiro Oni saber usar a Respiração do Sol muito melhor do que a Nezuko poderia utilizar, e saberia tão bem quanto na história original, e poderia conectar todas as formas da Respiração do Sol, e usar até mesmo a 13ª forma, se contar que ele tem a marca do Caçador e um transparente. Por Simone ele não se cansa, não teria problemas. E a luta entre ele e o Muzan seria uma luta muito, mas muito equilibrada, com um jeito ele facilmente utilizando uma lâmina carmesim, ali podendo usar no momento que ele quisesse. E o Muzan estaria sofrendo muito, e muito mesmo, galera. Seria uma luta muito intensa entre os dois. E quando a Nezuko acordasse, o Muzan estaria no bico do urubu, já que enfrentar 2 usuários da Respiração do Sol, sendo um deles um Oni, nossa, o Muzan ia sofrer muito. Se ele não morresse ali, galera, teria que ser por muita sorte. Aqui só tem 2 formas de matar o Muzan: ou você destrói todos os órgãos dele ao mesmo tempo, ou você expõe ele ao sol. E eu não duvido nada que com o Tanjiro Oni usando todas as 13 formas da Respiração do Sol, e a Nezuko também, imagina, 2 usuários da Respiração do Sol, sendo ele um Oni contra o Muzan. Na boa, galera, eu acho bem difícil o Muzan não morrer pra 2 de uma vez.
Se ele não morresse, ele morreria pro sol, porque daria facilmente pra segurar ele até o sol. Ainda mais com o Tanjiro ali ajudando. Então, ou o Muzan tem todos os seus órgãos destruídos e morre em batalha, ou ele morre pra luz do sol. Se ele morresse para os dois usuários de respiração do sol ao mesmo tempo, que teriam um trabalho de equipe muito grande, logo após isso acontecer, o mundo estaria finalmente em paz. E provavelmente o Obanai e a Mitsuri não teriam morrido. E o Gyomei provavelmente só morreria por causa da marca do caçador mesmo. Tirando isso, ele dificilmente morreria. A Mitsuri ia se casar com o Obanai. E o Tanjiro iria voltar a ser humano após tomar a cura que ainda teria. Aí futuramente ele casaria com a Kanao, a Nezuko com o Zenitsu, e o Tomio e o Kusanemi veriam suas vidas da mesma forma que foi na história original. Agora, caso eles não conseguissem matar o Muzan e tivessem que segurar ele até a luz do sol, existe a possibilidade do Muzan tentar transformar a Nezuko em um Oni também. E se isso acontecesse, ela seria muito mais poderosa do que foi na história original. Muito mesmo. Só que aí teria um problema. Vamos lá, galera. Será que existiriam duas curas de Onis? Porque aí, ou eles transformam um dos dois em Oni e o outro fica Oni pra sempre. Sem contar que por a Tamayo e a Shinobu estarem mortas, já esse ponto, não teria como fazer mais uma cura pra Onis, mesmo com o Yushiro ajudando. Então, essa é a possibilidade. Mas como o Tanjiro não teria tomado uma cura pra Onis, então ele provavelmente ainda teria duas curas. Então, o que poderia acontecer, já que a Nezuko também ia se adaptar ao sol e ficar mais e ficar resistente e tal, o que aconteceria ia ser basicamente que o Tanjiro ia segurar a Nezuko e aí a Kanao ou outro caçador ali fosse lá e aplicasse a cura para Onis na Nezuko. Ela resistiria contra a vontade do Muzan e voltaria a ser humana. E depois o Tanjiro também tomaria a cura para Onis. Essas são as duas possibilidades que tem. Independente da possibilidade, a Mitsuri e o Obanai continuariam vivos, já que tendo dois usuários da respiração do sol, eles não teriam que se sacrificar para que o Muzan fosse derrotado. E esse é o fim dessa teoria. Independente do cenário que fosse, o Gyomei morreria e a Mitsuri e o Obanai sobreviveriam. Só que tem a outra questão. Tengen Uzui, ele teria sobrevivido a essa luta? Olha, pelo fato do Tanjiro Oni estar ali, podendo usar todas as formas de inspiração, só podendo conectar todas elas e usar a 13ª forma, e pelo fato dele ser Oni, acredito que sim, o Tengen Uzui também sobreviveria. Porém, ele teria a marca do caçador e morreria aos seus 25 anos, né, infelizmente. Mas, enfim, mesmo vale pra Mitsuri e pro Obanai, que também morreriam aos 25 anos. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal para mais vídeos. Então esse foi o vídeo, galera, valeu, falou e fui!